começou com essa pergunta: por que que eu entrei no relacionamento tóxico? E a partir daí, com o meu autoconhecimento, eu compilei os 3 principais sinais para você identificar numa relação abusiva, se você está sofrendo aí. Olá, meu nome é Rosito Disco e seja muito bem-vindo ao meu canal. Nesse canal eu falo de espiritualidade, autoconhecimento, despertar da consciência, relacionamento com Deus, relacionamento tóxico. Se você não é inscrita no canal, deixe o seu like, depois no final do vídeo se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo. Mas afinal, o que é um relacionamento abusivo? Eu vou trazer os principais 3 sinais aqui. Existem muitos, mas eu vou compilar nesses 3 principais. Que se o relacionamento apresentar um ou mais deles, vou te falar, sai correndo, porque provavelmente você está num relacionamento abusivo, tá? Os principais abusos, existem 3 tipos principais de abuso, tá? O físico, que a gente conhece, que a gente vê o tempo todo aí, né, na TV, enfim, homem batendo em mulher, o abuso sexual, né, e o abuso emocional. Hoje, especificamente, eu vou falar do abuso emocional, porque como ele é muito sutil, ele demora para ser analisado, ele demora para ser visto nos relacionamentos. A gente olha muitos relacionamentos tóxicos, quem tá de fora consegue ver, mas quem tá dentro do relacionamento muitas vezes entende que aquela pessoa é assim mesmo, é o jeito dele. Mas você não tá sabendo identificar se tá sendo abuso para você. E eu posso te falar que todo abuso físico, né? Toda agressão física, antes disso já deu sinal de abuso emocional. Ele sempre começa com abuso emocional. Num relacionamento, num casamento que vai acontecer o abuso que é físico, há muito tempo antes, se você for investigar, se você for conversar com essa pessoa que sofreu o abuso físico, a agressão física, vai identificar abuso emocional antes. Por isso que é tão difícil e muito sutil. E às vezes você acha que o seu relacionamento aí não tá abusivo, não tá tóxico, porque você não sofreu abuso físico. Eu, no meu caso, eu sofri muito abuso emocional. Muito. Mas eu não deixei, eu saí antes de ir para uma agressão física, mas a pessoa me dava sinais de que se acontecesse, se eu continuasse, poderia sim chegar a uma agressão física. E eu consegui sair antes. Então eu vou falar num desses 3 sinais, você dá uma olhada aí, mas o principal, o terceiro, se você não tiver nem o primeiro nem o segundo, o terceiro, se tiver no seu relacionamento, você pode ter certeza, sai correndo, porque você tá num relacionamento abusivo, tóxico, e você não tá conseguindo ver. Dá uma olhada, presta atenção nisso. O primeiro que eu quero falar aqui é sobre a desvalorização dos seus sentimentos. Quando você tá num relacionamento e você sente algo, você não tá feliz, você não tá feliz com o comportamento da outra pessoa, ou os dois não tem tempo juntos, ou seja, você tem alguma coisa que queira conversar, como você está se sentindo, você não está se sentindo amada, valorizada, não está se sentindo olhada, não está se sentindo vista, e você quer conversar, como que é o nome que chamam, gente? Esqueci o nome lá. Ter um bate-papo sobre o relacionamento, eu esqueci o nome de verdade. E os seus sentimentos não são valorizados. Provavelmente a pessoa vai falar que você está inventando, de que não é assim, que ele não te tratou assim. Você nunca vai ser ouvida. Você não é, os seus sentimentos não são valorizados. É como você tá louca, você, sabe, você sempre quer inverter a situação, manipular a situação, ou seja, os seus sentimentos não são valorizados. Esse é o primeiro sinal. O segundo sinal, ciúmes e controle. Se você é uma pessoa que está sofrendo muito controle, eu conheci um casal que eles tinham um GPS nos celulares de cada um, e um sabia exatamente, abria o aplicativo do celular e sabia onde o outro estava, endereço e tudo. Para ter um relacionamento desse, você tem certeza
que é um relacionamento saudável? Você tem certeza de que você tá num relacionamento bom? Eu acho que para mim isso é doentio, é um relacionamento abusivo e tóxico. Se a pessoa precisa te controlar, saber que horas você vai, que hora existe a segurança, ok? Mas existe um limite para você ter controle, porque você não tem que ter o controle do outro, você tem que confiar no outro. Então, se existe muita possessividade, muito controle, muito ciúme, você está num relacionamento abusivo que não precisa nem mais comentários. Não é normal, né? Quando você não é respeitada dentro do relacionamento também. Quando você quer impor alguma coisa, impor no sentido de colocar o seu ponto de vista em relação a alguma coisa, e você não é respeitada por aquilo, também é um tipo de abuso. Também é um tipo, se você pede para a pessoa não fazer tal coisa, e a pessoa vai lá e acaba fazendo tal coisa, você foi desrespeitada. Os seus sentimentos, o que você pediu, aquilo não importou para outra. Isso também é sinal de relacionamento abusivo, né? E o terceiro, aqui eu vou fazer esse vídeo bem curto hoje, mas esse terceiro, se você tem algum sinal disso aqui, se você não tiver nenhum desses outros, se você tiver esse, você já pode prestar mais atenção no seu relacionamento. Você ser culpar você pelas atitudes dele. Qualquer atitude que ele tenha em relação a você, você é a culpada. Ele não consegue assumir a responsabilidade, assumir a responsabilidade mesmo pela atitude dele. Ou seja, se ele é verbalmente agressivo, se ele é verbalmente abusivo e você fez alguma coisa, ele sempre tenta colocar a culpa em você. Ele sempre vai querer justificar a atitude dele como a culpa é sua. Isso aconteceu comigo. A culpa nunca era dele, ele sempre estava certo e eu sempre estava errada. No entanto, que chegou numa hora da relação, antes de eu sair do relacionamento abusivo, que eu consegui sair, inclusive, antes da agressão física, porque eu não esperei, né? Já estava me dando sinais de que eu estava num relacionamento tóxico para mim, que eu não era respeitada, eu não era valorizada, eu era diminuída, eu precisava mudar. Tudo era defeito, sabe? O que antes era qualidade passou a ser defeito, a pessoa queria me mudar, queria me moldar. Não, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado. Não aceitava a minha individualidade como eu era, como eu pensava. Os meus pensamentos, meus sentimentos não tinham valor. Ou seja, eu sempre era desvalorizada, né? Então, e sempre a atitude quando era um pouco mais agressiva, um pouco mais, a culpa era minha, porque eu tinha falado ou não feito alguma coisa que justificava a atitude agressiva da outra pessoa. Esse terceiro aqui, se você tem no seu relacionamento, ou se você conhece alguém, alguma amiga, alguém que está sofrendo com isso, pode ter certeza que é um relacionamento abusivo. E para você estar num relacionamento abusivo, a sua autoestima está no pé. Você não tem amor próprio, você não sabe o seu valor e você não tem autoestima. Você não sabe colocar não. Você não sabe dizer não. Você não sabe dizer não. Tem também a síndrome da agradadora, quer agradar todo mundo, quer ser vista por todo mundo. Tem o sentimento da rejeição. Existe uma justificativa para nós atrairmos relacionamentos tóxicos e abusivos para a nossa vida. Existe uma explicação. Eu vou fazer um outro vídeo falando disso, mas a explicação disso são as feridas emocionais lá da nossa infância. Se você sofreu muita traição quando era criança, seus pais, por exemplo, não... Eu tô fugindo um pouco do vídeo, né? Só para vocês entenderem um pouquinho. Se para uma pessoa ser muito controladora, ciumenta, ela tem a ferida da rejeição, da traição muito forte nela.
Lá na infância, constantemente os adultos prometiam algo para ela e não cumpriam. Então, essa adulta cresceu com um pensamento de que as pessoas não são confiáveis. Eu não posso confiar nas pessoas porque eu vou me decepcionar. As pessoas vão me trair, as pessoas vão me enganar, não vão cumprir o que me prometeram. Então, tudo existe explicação. Então, se você atraiu um relacionamento abusivo, pode ter certeza que existe feridas emocionais da sua infância. Vou fazer um outro vídeo em relação a isso para você entender. E aí você precisa fazer o quê? Qual é a solução aqui para terminar esse vídeo? Cuidar do seu auto-amor e da sua autoestima. Porque quando você cuida disso, quando você aprende a se amar, quando você aprende a se valorizar, aumentar o seu nível de merecimento, curar essas feridas de rejeição, abandono, traição, culpa e humilhação, você vai conseguir colocar o seu valor, você vai conseguir falar não e você vai conseguir colocar limites para uma pessoa e você não vai mais atrair um relacionamento abusivo para você. Tá bom? É isso. Se você quiser saber mais sobre, inclusive, autoamor, eu tenho um e-book de autoamor e amor próprio com 30 dias, um calendário de 30 dias de autocuidado para você se amar, se priorizar. Lembrando que esse é o meu lema. Se priorizar não é egoísmo. Vou deixar os links aqui embaixo para você dar uma olhadinha no e-book e nesse calendário de 30 dias de autoamor e autocuidado. Dá uma olhada no seu relacionamento, porque a pessoa mais importante da sua vida tem que ser você. E isso a gente só consegue com amor próprio e autoestima elevada, tá bom? É isso. Um beijo, até o próximo vídeo.